Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje nós vamos ficar com o Evangelho de João, no seu capítulo 16, versículos de 20 a 23a. É a continuidade do Evangelho de ontem, onde nós podemos meditar sobre a visão de Jesus ressuscitado, de não mais vermos o Senhor com os nossos olhos carnais, mas contemplarmos o Senhor com os olhos da fé. E hoje o Evangelho continua dizendo assim, Jesus vai dizer, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. É muito interessante aqui, mas eu hei de ver-vos novamente. Percebeu que Jesus não está dizendo, mas vós me vereis novamente? É aquilo que eu dizia ontem do verbo ver da fé. Na verdade, significa que é Ele que se deixa ver por aqueles que têm os olhos da fé. Então, o que garante a nossa alegria de novo? O que garante a nossa alegria é o Senhor vir nos ver. Mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará. Então, o nosso coração se alegrará quando o Senhor vier nos ver novamente. Então, não é nós vermos o Senhor que nos traz alegria, mas é sabermos que somos vistos por Ele. É isso que traz alegria ao nosso coração. Meu querido, minha querida, nós temos um Deus que nos vê. Nós temos um Deus que nos enxerga. Nós temos um Deus que quer transformar o nosso luto em alegria, a nossa tristeza em alegria, o nosso luto em dança e a nossa dor em louvor. Nós temos um Deus que nos acompanha e só de sabermos que nós não estamos sós e que Ele vela por nós, que Ele olha por nós, isso já deve ser a grande motivação de termos um coração cheio dessa alegria. A nossa alegria está no fato de sabermos que temos um Deus que nos vê, um Deus que nos acompanha, um Deus que permanece conosco, um Deus que está em nós. Só que Jesus vai dizer no início do Evangelho, vós chorareis. Esse chorar aqui não é um chorar silenciosamente. Esse chorar de modo silencioso só acontece uma vez no Evangelho. O termo usado só aparece uma vez no Evangelho, quando vai falar que Jesus chorou sobre Lázaro. Aqui é um choro alto, um choro com gritos, choro de criança. Então vós chorareis dessa maneira. E vos lamentareis, farão lamentações. Como Jeremias fez a lamentação ao ver Jerusalém destruída, vós também fareis lamentações ao olhar para mim pregado na cruz. Vós chorareis alto e vós fareis lamentações, mas o mundo se alegrará. Nós temos uma grande tendência de falar que a morte de Jesus trouxe alegria para o mundo ficou alegre porque o mundo não queria, Jesus não queria sua presença, então ficaram alegres de saber que ele havia morrido. Mas essa interpretação não seria uma interpretação muito feliz. Por quê? Porque a palavra o mundo se alegrará, a palavrinha usada aqui para falar de alegre, de alegrará, vem de Cairo, de onde nós temos a raiz caris, graça. É a mesma palavrinha usada quando o anjo aparece para a Virgem Maria e diz alegra-te. Ou seja, então como que o mundo pode receber graça? Ou seja, essa alegria do mundo não é uma alegria pela morte de Jesus, mas é pelo contrário, a morte de Jesus devolveu graça e alegria para o mundo. Então o universo inteiro se alegrará com a morte de Jesus, porque a tristeza que pairava sobre o mundo por causa do pecado foi retirada e a graça, a alegria foi devolvida para o homem. A alegria de se saber
tomado pela graça de Deus, a alegria de se saber alcançado pela misericórdia. Por isso que o anjo diz a mesma palavrinha para a Virgem Maria: alegra-te, porque através de ti a salvação, a graça, a alegria de Deus vai ser devolvida ao mundo. Então, Cairo, alegria, alegre, alegra-te, e ao mesmo tempo, caris, que vem da palavrinha aí, graça. Então, o mundo estará cheio da graça, o mundo estará com seus lábios, a boca cheia de sorriso e louvor, porque a graça foi devolvida. A graça que os primeiros pais perderam, essa graça foi devolvida com o sacrifício de Cristo. Mas por que os discípulos, os apóstolos, chorariam e se lamentariam? Porque veriam aqueles que eles amavam crucificado. Essa seria a dor dos discípulos, de chorar, de se lamentar. E ainda Jesus vai dizer: e vós ficareis tristes. Essa tristeza aqui é genérica, é a tristeza da alma, do corpo e do espírito, de verem aqueles que eles amavam, aqueles que cuidavam dele, aquele que cuidava deles, crucificado e morto. Mas Jesus garante: mas a vossa tristeza também se transformará em Cairo, se transformará em alegria, se transformará em cáris, se transformará em graça, porque o mundo será alcançado, todos os homens, todo o universo será alcançado pela minha misericórdia. E vós, que me conheceis, que ficaram tristes com a minha morte, também ficarão alegres, não só pela graça derramada sobre o mundo, sobre vocês, mas porque vocês também me verão. Eu me deixarei ver por vocês quando eu aparecerei, quando eu vou me manifestar de novo, ressuscitado para vocês no cenáculo, no sepulcro vazio, enfim. A alegria dos discípulos seria dupla: a alegria de receber a graça da salvação e de verem também o Senhor ressuscitado. E não é isso que Jesus fez? Apareceu para eles no cenáculo, apareceu para os discípulos a caminho de Emaús, então ficariam cheios dessa alegria. E essa é a promessa de Jesus para nós. A morte, a crucificação e morte de Jesus devolveu para nós alegria. Então nós temos motivos, a nossa alegria não pode depender de fatores externos. Não são as tribulações, as provações e as más notícias que devem determinar se eu devo ficar triste ou alegre. Pelo contrário, a minha e a sua alegria não pode depender de fatores externos. A nossa alegria depende de uma palavrinha muito importante. A nossa alegria depende da graça. Se eu estou na graça de Deus, eu estou vivendo a alegria de Deus. Agora, se eu rompi com a graça de Deus, estou no estado de pecado mortal, e é isso que o pecado mortal faz em nós. Gera primeiro dor, tristeza, porque estamos longe da única coisa que pode nos dar alegria, que é vivermos na presença de Deus, que é vivermos mergulhados na graça. Então, o motivo da nossa alegria não pode ser fator externo, mas é o fator interno, é a graça de Deus em nós, é vivermos na presença de Deus. Então, independente do que possa estar acontecendo conosco hoje, a nossa alegria não está nos fatos externos, a nossa alegria está no Senhor Jesus. A nossa alegria está na presença de Deus em nossa vida e a nossa vida escondida na vida do Senhor. Que neste dia o Senhor derrame sobre você a graça da alegria, de viver na sua presença, de andar com Deus, de caminhar com Deus. E que Ele possa hoje transformar a nossa tristeza em alegria, através de uma comunhão profunda com Ele. Que o Senhor lhe abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.